interesse de fazer alguma fala. E aí eu já colocar no primeiro ponto que a gente está fazendo. Você secretaria para mim, Fátima? Quem quiser fazer uso da fala, se inscreve com a Fátima. Bem, acho que em primeiro lugar é importante a gente perceber que o ato de hoje ele foi meio que sabotado, né? A mudança da data da reunião com a presidência foi alterada por uma decisão conjunta dos dirigentes das entidades, não foi por iniciativa da presidência, né? Isso é muito claro. Primeiro que a fonte é segura que traz informação. Segundo, sempre quando há adiamento de reunião, a presidência joga para depois, e não para antes, né? Então fica muito evidente que o fato de ter cobrança aqui na praça incomoda não é só a presidência, incomoda as entidades, né? Esse é um problema que tem dentro da nossa categoria, que as entidades têm essa aversão a prestar esclarecimento para aqueles que pagam as suas mensalidades, né? Isso é algo para a gente trabalhar e refletir. Deixa a gente desanimado por um lado, porque isso boicota o trabalho, mas por outro lado é um elemento de reflexão, né? E é positivo, a gente está incomodando, né? Isso é bom, a gente está incomodando. Para precisar mudar a data de reunião é porque a gente está incomodando. Ou seja, o nosso trabalho está trazendo resultado. Talvez não o esperado, não na velocidade que a gente quer, mas está trazendo resultado. A gente está sacudindo o pandeiro aí, está fazendo barulho para a coisa. O segundo ponto é: a categoria não veio. A gente deixou bem claro que, independente da mudança da data da reunião, a gente ia fazer um ato hoje com indicativo de assembleia. E a categoria, a base da categoria como um todo, não veio. A gente tem que refletir sobre isso. Uma primeira reflexão é: a categoria não vem numa assembleia se não tem reunião do tribunal. Não acha mais importante a reunião deles lá dentro do que o debate nosso aqui fora. É algo para a gente refletir, né? Não é para desanimar, é para refletir. Porque se nós somos um grupo que tenta trazer uma proposta diferente, a gente tem que trazer soluções diferentes, a gente tem que pensar junto. Então a gente tem essas informações, tem esse conjunto de dados, e a gente tem que refletir os aspectos positivos do que a gente já está conseguindo com isso, e o comportamento negativo, seja das entidades, seja da própria categoria, como reverter isso, né? A gente tem trabalhado, a gente tem caminhado. Eu acho que no prazo de um ano, a gente acha que já tem um ano bem concreto que a gente se reúne, que a gente debate, que a gente briga e fica amigo de novo, porque entende que é na reunião que rola o debate, né? Então acho que a gente evoluiu muito. Não é só o cheio que mostra a evolução, acho que o vazio também mostra. Se a gente avaliar os porquês do vazio. Para mim é muito claro, muitos fatores, e a gente está chamando a categoria para vir cobrar questões. A gente não está cobrando só o que está cobrando quem representa a gente. Esse é um fator principal. Eu vou procurar concluir minha fala, estou vendo que ninguém está se inscrevendo. Eu quero ficar no monólogo, espero que outras pessoas tenham contribuição. Puxar um pouco para a minha comissão aí, que é a comissão da rifa. A gente distribuiu as rifas hoje, boa parte. Quem ainda quiser pegar a rifa para vender, tem mais ainda, tem mais umas 400 rifas em caixa para a gente passar para os companheiros para revender. Quem pegou, peço a gentileza, é fundamental preencher o canhoto completo, que são só 3 dados: o prédio onde o companheiro que comprou trabalha, o nome dele e o celular dele. Por quê? Para a gente poder, acompanhando o resultado, entrar em contato com esse colega para entregar o prêmio. O prêmio já chegou, já foi comprado, né? Um aparelho de som, um mini system, né? Com 2 caixas potentes, entradas para 5 CDs, entrada USB, é um aparelho moderno da Samsung, é bacana, é uma rifa legal. Sempre lembrando que o objetivo, quando a gente for vender, eu fiz uma reunião semana passada no meu prédio e falei que a gente ia fazer rifa de novo. O que eu falo, gente, o objetivo não é vender rifa, o objetivo é arrecadação, como a gente fazia na greve. Só que na greve a gente não dava nada em troca, a gente sentiu o interesse de dar alguma retribuição. Não é para vender rifa, não é para fazer sorteio. A finalidade é que você compre, entendendo que esse valor vai ser aplicado por uma militância, por um trabalho de base. O sorteio é apenas um charme, um atrativo, um agrado, uma forma de retribuir a iniciativa dos companheiros, né? Mas ele não é o objetivo em si. O objetivo em si é arrecadar fundo para um trabalho de base. É importante dessa, né, sem força, a gente daqui a pouco está virando vendedor de rifa. Aqui a finalidade não é essa. É um meio para o outro fim. Então, colocar o nome no canhoto e procurar vender o máximo possível. A gente está pensando
ou na próxima reunião do comando, que vai ser em agosto, ou talvez até um pouco antes, a gente se encontrar só para ver quem conseguiu vender tudo e quem não conseguiu vender tudo, para ajudar aquele colega que não conseguiu vender tudo, recolher essa quantidade para repassar para quem ainda vê que tem potencial de venda no seu prédio, né? Era mais isso que eu tinha para passar. Quem se inscreveu aí? Natalina. A Natalina pediu a palavra, vou ouvir a Natalina. Pegando o que o Fernando falou, uma das coisas que tem me incomodado, eu tinha discutido com esse lugar, é o seguinte: não é só a mudança do tribunal. Eu vejo que, pelo menos meus colegas, ainda estão muito dependentes das associações. O fato das associações não assinarem isso, para mim, que está sendo modo de refletir, eu queria fazer com vocês. A gente podia fazer para tentar quebrar isso. A gente está fazendo um pouco de forma mais violenta, porque eu vejo que quando não tem a associação, uma associação, o pessoal começa a recuar. Ah, mas fulano não vai, fulano não vai. Tentar verificar isso, porque não é só o fato do outro tribunal, é o fato de que muitas vezes a base não está acreditando na própria base. Era só isso que eu queria pedir para vocês. Como está revertendo, principalmente na minha região. Me? Não me inscrevi, mas já aproveitando, eu sinto um pouco o que a Natalina falou, gente, mas eu sinto que tem uma coisa da cultura também. O pessoal está habituado, pelos todos os anos anteriores, a aguardar a Assembleia só para decidir greve ou não. Eles acham que a Assembleia só tem esse sentido se for para decidir alguma coisa, não para discutir ou ter a reunião da gente, dos trabalhadores. Tem essa coisa que acho que é a cultura da nossa categoria, tem isso, tem os dependentes e associações, mas o que a gente vem fazendo é colocar as coisas às claras. Não é discurso pronto nem nada, é só falar os fatos, gente, fica muito claro. Eu acho que está ficando lá, não sei, a Roseli é lá da Lapa, né? A gente tem feito reuniões, acho que está ficando claro lá pro pessoal que acabou, gente, acabou. Então vamos cortar esses laços com as associações, elas só vão servir para o lazer e para a cultura. E vamos olhar para frente, vamos rumar para frente, deixa o passado para trás. Eu acho que esse é o momento de transição, tem que ficar claro. É um momento de transição, não é? Essa organização de 2011 já é diferente da de 2010. Tem que ver, deixar isso muito claro, gente. A gente está em outro tempo, tem que olhar para frente. Eu acho que é isso. Então, mais alguém? Então, vai lá. Para mim, o reflexo dessa reunião aqui, que é pequena, né, é que a gente não está organizado. Nós aqui, somos da base, funcionários. Eu sou do João Mendes, a gente combinou de fazer um trabalho, não deu, a gente não tem perna, a gente não pode faltar, né, para fazer o trabalho, porque demanda tempo, a gente não é afastado, como o pessoal das associações, que poderia estar no prédio. E tá, hoje a gente está fazendo o que está aqui. Tá faltando, pessoal. Eu tenho que chorar lá pro meu chefe algumas horas e tal, né? Não é assim, mas como é que a gente faz para chamar os colegas? A gente está se esforçando demais, a gente não tem pernas para fazer isso. Talvez a gente tivesse se organizar nós mesmos de uma forma melhor. Mas sem a participação dos funcionários é duro, hein? Uma entidade, né, lá, aquela com CNPJ, com pessoas recebendo para fazer, elas conseguem fazer melhor que a gente. Não pode criticá-las, né? Mas ainda consegue fazer um pouquinho melhor que a gente. A gente é boa vontade. Não só boa vontade, acho que além dos interesses lá do nosso colega de trabalho. A gente tenta. É isso. A companheira Fátima pediu a palavra. Então, até complementando o que a Mica estava falando, né, para dar uma informe também, na Lapa essa semana, você falando, Roberto, da gente se organizar e ver como pode fazer. Hoje eu e a Mica faltamos até porque pedir algumas horas para sair já está ficando cansativo. O diretor já sei o que vem lá. A Mica, nós essa semana trocamos o nosso horário de almoço, a semana passada e um dia dessa semana, né?
a gente trocou nosso horário de almoço para as 11 horas, para pegar todo mundo nos cartórios, distribuímos o boletim, demos início, né, não falamos, quando a gente levou o sindicato, a gente levou a poucas pessoas. Dessa vez nós falamos para todos os cartórios e também já nos comprometemos a marcar uma reunião para a gente estudar o estatuto, né, para eles terem tranquilidade nessa filiação. A gente está chamando a filiação, mas antes da filiação a gente está se propondo a entendermos, conhecermos todos juntos o estatuto. Tá? Então é assim, quando a gente chama nos cartórios, a gente fala isso, pede uma hora do almoço, estende mais 2 horas, depois compensa. Para quem está na Lapa, 3 horas e meia, dá para a gente ir e voltar. Talvez seja o que a Roseli tenha feito e o Humberto hoje, como a gente tem feito das outras vezes, né? Então, de repente aqui no João Mendes, que está tão perto, pedir para fazer isso. Sai na hora do almoço, fica 2 horas fora, que não chega a ser tão necessário esse período maior aqui perto do João Mendes, mas talvez seja uma forma. Na Lapa a gente está tendo sucesso, a gente acredita que um está ajudando o outro para ter essa paciência, essa perseverança. Tem horas desanimador, tem hora que mais incentivador, né? Mas a gente está conseguindo um pouquinho isso, mas fazer dessa forma esse chamamento. Vamos sair durante o ato e voltar. Eu acho que a Barra Funda também está fazendo assim, né? Falar para o João Mendes, vamos, depois vocês voltam, é 1 hora, 2 horas a mais. Compensa como a gente está fazendo, a gente sai e compensa, não põe o dedinho, mas depois a gente se compromete a compensar. Então é dessa forma. E a gente vai estar, junto com a chegada do boletim, a gente deve estar marcando uma reunião para estar estudando o estatuto. Tá? É mais isso. Quem quiser se inscrever, Paulo, deixa a palavra. Não, pessoal, é o seguinte, ó, só uma coisa. A Mica falou muito bem, uma fase de transição. Existe um modelo de revisão que nós estamos questionando esse modelo. Demos alguns passos, avançamos na questão sindical. Precisamos discutir melhor como é que a gente vai se portar em relação às associações, né? Que papel elas têm, o que elas cumprem, o papel de representação sindical não é das associações. Vamos deixar isso claro, mas há esse momento que é de transição. Então eu acho que não é para desanimar e dizer assim, puxa, mas foi pouca gente, não é nada disso. É entender o momento, centrar a fogo e continuar. Insistir nisso, né? Porque sempre vai ter campanha salarial, todo ano. Todo ano vai ter assembleia, pelo menos 2. Uma para abrir a campanha, outra para encerrar. Todo ano. Com 100, com 50, com 30, com 2 mil. Faz parte. Campanha salarial tem que ter momento de decisão. E isso é a assembleia. Né? E se a categoria não tem esse acúmulo, não está acostumado, é nossa tarefa espetar eles para isso. Certo? Não podemos desanimar. Pouca gente, fizemos um trabalho, fizemos. Não houve retorno? Não houve. Constatar, ver onde erramos, como é que está a categoria, como o nosso papel, entender o momento deles e apostar nisso. Então, a coisa continuar trabalhando. Eu acho que no futuro serão assembleias grandes, importantes, que vão de fato decidir. Catarina pediu para se inscrever. Então, gente, é uma parte que eu ia colocar, o Paulo já falou, né? Que acho que é exatamente isso. É um modelo aí de anos, de décadas, né? Da categoria, dessas associações que, na verdade, querem isso mesmo. Que a categoria nem venha, que a base nem venha, para eles decidirem tudo a portas fechadas, né? Eu nem tinha essa informação que o Fernando colocou aí, que parece que a reunião foi adiantada até por pedido das próprias associações. Isso é grave, de algumas. Então, nem tinha essa informação. Então, assim, na verdade, a gente percebe que a gente luta contra 2 inimigos, né? De um lado, o Tribunal de Justiça e de outro lado, essas entidades que querem, na verdade, nos afastar do processo, né? Então, isso é um modelo que a gente tem já há décadas na categoria. E a gente luta exatamente contra isso, né? Com a participação da base, com a discussão coletiva, com as decisões tomadas em conjunto e tal. Bom, isso é uma coisa, né? E acho que por isso também a gente tem que entender o esvaziamento hoje. É claro que quando o tribunal adianta a reunião para quarta-feira, uma boa parte da categoria, a grande maioria dela, é pragmática.
Aí eles falam, bom, não vamos lá, porque na verdade tudo vai ser decidido na quarta-feira. É assim que as pessoas pensam. E a gente tem que entender um pouco como é que a base pensa, até pra gente também não ficar extremamente frustrado e falar, tá vendo? Não adianta nada, então vamos deixar pra lá. Não, muito pelo contrário, a gente tem que acirrar nosso trabalho. Agora, acirrar como? Dentro das nossas possibilidades, com as nossas pernas, né? Não dá pra gente também querer fazer um trabalho de igual uma associação ou um sindicato com diretores liberados. A gente faz na medida do nosso possível. E eu acho que a gente já tem tido resultados muito importantes nesse sentido, né? Na segunda-feira passada, eu e a Eliana passamos lá no Fórum de Itaquera junto com a Adriana, né, Adriana? A gente passou em todos os cartórios, tivemos uma receptividade muito boa. Vários companheiros começaram a perguntar, questionar várias coisas, né? Ficamos lá a tarde toda fazendo esse trabalho. Foi muito bom. Na Barra Funda, dessa vez, a gente só distribuiu o boletim na porta. Por quê? Porque para passar em todos os cartórios na Barra Funda demanda 3 dias de trabalho. E aí não dá para a gente ficar 3 tardes, 3 dias inteiros passando nos cartórios. Então, a gente prioriza alguns momentos. Mas eu acho que é isso, gente. A gente tem que continuar fazendo o trabalho como dá para fazer, aonde as nossas pernas alcançam. Senão também a gente se perde achando que a gente tem que representar todo o estado ou todos os prédios, onde a gente nem tem gente lá, entendeu? Participando no comando. Eu acho que assim, é uma meta nossa, mas é pra gente trabalhar com isso a médio prazo. A curto prazo, a gente tem que, acho que fincar trabalho nos prédios onde a gente está enraizado, onde a gente tem pessoas para fazer esse trabalho. Uma segunda coisa que eu queria colocar é o seguinte, que além da reunião ter sido adiantada para quarta-feira, o que também mostra que aí as pessoas não viriam mesmo para hoje, a grande maioria, tem um outro detalhe, que a categoria também ela é muito pragmática, né? No seguinte sentido, já veio o índice. Então, bom, a grande discussão para as pessoas acaba sendo só o índice. A gente sabe que tem muitas outras discussões, mas a maioria das pessoas acaba se concentrando nisso. Já veio o índice, então não vai vir muito mais coisas. Então não adianta a gente ir. Também é uma coisa que a gente tem que conversar com as pessoas, tem que combater isso. Mas, na verdade, a gente também tem que saber trabalhar com essa realidade justamente para não ficar com uma expectativa acima do real, né? E agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que bater, tem que falar sempre quando a gente for nos cartórios, quando a gente fizer o trabalho nos prédios, é ressaltar, gente, que esse 6,43, ele veio, não foi fruto de negociações, não, com entidades, foi fruto da nossa greve do ano passado. Isso é vitória nossa, é conquista nossa, tá certo? Podia ter vindo mais, claro, tinha que ter vindo mais. Só que em outros anos não veio nada. Nós ficamos 3 anos com 0 de reajuste. Esse ano, o 6,43, na verdade, ele vem se somar aos 4,77 do ano passado. Porque ele ainda é reflexo da nossa greve. E isso a gente precisa bater o tempo todo nessa tecla. Porque senão as pessoas facilmente esquecem. Na greve de 2004, que nós saímos da greve com 14,5%, no ano seguinte, a gente só fez algumas assembleias, né? O pessoal que estava na greve lembra, a gente fez algumas assembleias, também ameaçando uma mobilização, ameaçando uma greve, tivemos 8,5% em 2005. Em 2006 tivemos 6,5%. E a gente foi tendo esses reajustes, tudo também resultado da mobilização de 2004. E é claro, se a gente fosse para casa dormir, nada viria. Mas como a gente continuou mobilizado, esse ano a gente já conseguiu esse reajuste sem precisar entrar numa nova greve. Tá certo? Não é o suficiente? Não é. A gente precisa continuar batalhando, até porque tem outros itens da pauta que a gente tem que discutir. Mas eu acho que agora, a partir de agora, a gente tem que acompanhar essas discussões, né? Tentar colocar companheiros da base nessas comissões que já foram formadas, né? Colocar isso, tentar combater essa visão que as associações apresentaram, esse projeto, essa proposta de mutirão, que de mutirão para mim não tem nada, né? Então a gente precisa também ver como é que a gente faz isso para combater essa proposta que eles tiraram a portas fechadas entre as entidades. E eu acho que inclusive rebaixando uma proposta do próprio Tribunal de Justiça das primeiras reuniões, que era de 4 finais de semana em mutirão. Então eu acho que a gente tem que discutir isso, tem que ver como é possível, se é possível a gente fazer alguma intervenção nesse sentido, né? E em relação à categoria, eu acho que é isso, é continuar fazendo o trabalho de formiguinha que a gente está fazendo nos prédios onde a gente está enraizado. Agora a companheira Clemilda. Olha, eu só vou falar o seguinte, né? Nós montamos o sindicato lá do ABCDME e está sendo uma experiência muito interessante. Porque lá em Santo André, a minha campanha desde muito tempo sempre foi contra as associações. Eu sempre falei muito abertamente contra as associações de um modo geral.
E no prédio de Santo André a gente está tendo uma adesão massiva. As pessoas vêm me perguntar, cadê a ficha, eu quero a ficha, não sei o que, ppp. E nos outros prédios, principalmente em São Bernardo, onde tem uma inserção muito grande das Sojures, o pessoal está com dificuldade pedindo para que eu vá lá fazer o trabalho ppp. Então, olha, fruto, na verdade, o que está acontecendo em Santo André é fruto de uma luta de muito tempo. É fruto de uma luta de muito tempo. Foi muito devagarzinho que a gente ia conversando com o pessoal, dizendo qual era o papel das entidades e não sei o que, não sei o que lá. Esse não é um momento para falar contra as entidades e nenhum momento é para a gente falar contra as entidades. Que nós não temos nada a ver com isso, na verdade. Agora, acontece o seguinte, no momento em que elas querem ocupar o nosso espaço, aí a gente tem que falar e a gente tem que meter o pau mesmo. Não tem jeito. Está acontecendo essa coisa feia. Elas estão lutando contra a gente do lado do patrão, juntando-se com o Sindicato União, que sempre fez esse papel também. Então não dá para deixar, sabe? Não dá para deixar por conta do próprio destino essa decisão. A gente tem que estar dizendo para a categoria o papel que as associações devem exercer e dizer para a categoria da necessidade da nossa organização no nosso sindicato. Então é essencial que a gente faça. Eu sempre considerei as associações como um verdadeiro câncer na nossa categoria. E continuo considerando. Fiz um convite ao sair de lá do João Mendes, convidei as associações. Se aqui tiver uma associação séria, monte um sindicato que essa categoria lutadora merece. Que associação que resolveu fazer isso? Sabe? Auxiliando devagarzinho, com muito sacrifício da nossa parte, nós estamos conseguindo fazer os sindicatos. E nós vamos conseguir porque essa é a forma que a gente vai ter para se organizar. Não existe outra. A gente vai cada vez mais encontrar as associações parecendo que elas estão fazendo um movimento contra a gente. E na verdade elas estão exatamente fazendo isso, um movimento contra a gente. Eu acho que a gente tem que denunciar, inclusive, essa questão de que algumas entidades pediu o adiantamento dessa reunião com o Tribunal de Justiça. Mas você sabe o nome das entidades? Porque o que incomoda Põe todo mundo no mesmo saco, né? Não dá pra saber quem é? Você sabe? Eu não sei. A maioria delas. Só sei que quem me falou foi o Alexandre, ele não sabia. E algumas entidades chamaram a reunião para parte. Eu não sei quais são. Já presume. Mas vamos lá, Dionísio, então eu queria dizer assim, por exemplo, acho que a gente tem em torno de 80 pessoas filiadas já no sindicato lá do ABC, tá? Do prédio de Santo André, enquanto a gente está com dificuldade nos outros prédios onde tem a inserção das associações. Então essa é uma luta que nós vamos ter que travar mais cedo ou mais tarde. As associações que cumpram o papel delas, não há problema nenhum. A gente pode perfeitamente coexistir desde que elas compreendam qual é o papel delas enfim, a gente fazer o papel que cabe a nós. Não degenerar por causa das associações, e sim lutar para que continue acontecendo as nossas assembleias, os nossos encontros, e que a luta da base seja ela que faça a nossa próxima greve. Agora, o companheiro Milito vai fazer a fala dele, ele pediu a palavra. Aproveitar e pedir, Milito, se você puder no final da tua fala, você passar a agenda de eventos, não sei se você tem fácil aí, se tiver e puder dar essa colaboração, passar algumas datas aí dos eventos do comando. Da categoria também, se tiver alguma coisa. Bom, primeiramente é o seguinte, toda essa avaliação que está sendo feita aqui com relação à presença do pessoal já está muito bem explicado pelos companheiros. Não é que a categoria é pragmática. Todos os trabalhadores, eles só vão para uma luta quando eles sabem que tem algum resultado. Isso faz parte do movimento de massa mesmo. Então o trabalhador ele só vai lá quando ele acha, vou ter resultado. Esse pragmatismo existe na classe trabalhadora e é uma coisa que faz parte do trabalhador. Só vou se tiver um resultado. Então é assim. Tem dois companheiros do meu prédio aqui, tá? Tá Seiro e Paulo.
Então no horário de almoço é difícil vir, então tem toda essa dificuldade, as companheiras do Eni, as meninas de Itaquera, eu estou falando dos companheiros além do comando, tá? Então é difícil mesmo, é uma situação que a gente tem que entender. Depois isso a gente vai avaliar com calma para ver o que vai fazer. O importante, acho que a Catarina lembrou, é fazer as reuniões de prédio, né? Procurar gastar uma energia agora para estar discutindo nos prédios. Por quê? Na reunião de quarta-feira, teve uma negociação, o tribunal, muito espertamente, jogou tudo para o ano que vem. Tá tudo, eles aceitaram tudo, gente, aceitaram. As diferenças que nós temos, que o 21,98 menos 6,43, não, dá 14,69 ou dá 15, não, pode pôr, tá? Os atrasados, o 477 de março a novembro, pode colocar, o 6,43, os 2 meses, pode colocar, aumento de vagas para creche, coloque, tudo que vocês tiverem, por quê? Estão jogando tudo em função do orçamento do ano que vem. Como eles pediram 13 bilhões, vão pedir, porque vai até o fim do mês que vai entregar o orçamento, 13 bilhões para o governo. A gente sabe que vai ter um baita corte. O ano passado pediram 12 bilhões, cortaram 54%. Não vai ser diferente esse ano. Então eles jogam muito assim, ó, pode colocar o que vocês quiserem. Aí foi questionado, mas e esse ano? O que nós vamos conseguir? Né? Aí eles também jogam a questão para agosto, né? Aí o pessoal brinca, para agosto, né? Agosto de Deus, agosto sei do quê? Porque agosto é quando fecha o segundo quadrimestre do orçamento do governo. Então eles jogam dizendo assim, ó, para agosto pode ser que a gente consiga uma suplementação e consiga pagar alguma coisa ainda esse ano. Então é essa situação que está. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar parado, se a gente não levar essa discussão nos locais de trabalho, não vai rolar nada mais esse ano. Vai ficar só nesse 6,43 e sem retroatividade, e é isso que está claro. Então é uma coisa que a gente tem que ter uma responsabilidade nossa de estar colocando isso para a categoria claramente, gente. Se não lutar, se não continuar a pressão, não vai ter nada esse ano. Então isso é um ponto. Então daí mais que justificável manter, sim, a campanha salarial, ela não terminou. Não terminou, porque a gente não conseguiu minimamente satisfazer a pauta nossa, só ficou na questão do índice. Os demais itens da pauta foram criadas 2 comissões, né? A comissão de orçamento e uma comissão de condições de trabalho, além da comissão salarial, que seria aonde centralizaria todas essas questões. Então, na comissão de orçamento, uma primeira reunião que foi feita, o tribunal, como eu falei para você, ele aceitou tudo que o pessoal colocou. Só que ele não foi transparente em deixar o orçamento claro, aberto para ser estudado. Não aconteceu isso. Então foi só uma reunião para atender aquilo que o CNJ colocou como uma forma de, vocês têm que, todos os tribunais têm que abrir o orçamento para os representantes das categorias. Isso é uma resolução do CNJ. Então o tribunal, para cumprir a resolução, fez uma só reunião, falou lá do orçamento, ouviu as propostas, assumiu as propostas, porque vai ficar em função do ano que vem. Então a gente tem que ver entre nós que nós temos que participar dessas comissões. Eu acho que é importante, até para saber o que está rolando e para questionar. Então são 2 comissões que a gente não está participando, que é de orçamento e a de condições de trabalho. Então é importante estar participando dessas comissões aí. Tem uma série de questões da nossa pauta que não vão ser contempladas nem nessa comissão de orçamento e nem na comissão de condições de trabalho. Nós temos alguns itens que a gente tem que vai ter que continuar a discutir. Redução de jornada de trabalho, por exemplo, que é a criação de CIPAs, que a gente está discutindo, né? Organização por local de trabalho. São questões que não vão estar sendo contempladas nessas comissões, com certeza. Então nós vamos ter que fazer essa cobrança. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que participar ativamente. Na quarta-feira, eu participei como membro representante da base, tá? Foi lá, o pessoal já estava lá dentro, aí tava o nome da gente estava lá, falei, eu sou Luiz Milito, vou entrar como representante. Ela foi lá, nós entramos como representante da base, não entramos por associação nenhuma. Tá? Aí que eu fiquei sabendo desse lance que algumas entidades quiseram remarcar a reunião para quarta-feira. Tá, então nós precisamos tirar nome, a gente sugeriu alguns nomes para participar dessas comissões. Por exemplo, nas condições de trabalho, a gente sugeriu o Paulo, sugeriu o Celso,
sugeriu o Márcio, né, como nomes para participar dessa comissão. Na comissão de orçamento, a gente pensou até num companheiro que tem muita... ele não participa do comando, mas ele tem muita noção disso e poderia estar junto com a gente, que é o Zé Carlos. Tá? Mas teria que ter um da gente também nessa comissão de orçamento. Aí a gente não apontou nome nenhum para orçamento, mas a gente pode apontar. Então teria já um nome para a comissão de condições de trabalho, a gente já decidiu aqui hoje. Um nome para a comissão de orçamento, decidi hoje. E aqueles 7 que a gente já definiu em assembleia no dia 6 de abril, continuam como nomes que vão participar da reunião da comissão salarial, que é essa que centraliza tudo isso, tá? E aí é um nome também, porque parece que o tribunal está colocando um nome de cada lugar. Mas aí já tem os 7 nomes, a gente vai fazendo aquele rodízio que a gente estava fazendo. Então são essas questões que eu acho importante. Outra questão que surgiu na reunião, ano passado, foi decidido, mas que são coisas que já estão, assim, vem de algum lugar. Não foi que nem o dia do 6h43, não era 6h43, quando o William ficou assim, bom, o tribunal não quer pagar não pode pagar os 21,98, mas quer resolver o problema de vocês. Aí a gente ficou perguntando, mas aí, o que o tribunal tem para propor? Qual é a proposta do tribunal? Ele não falava. Até que um cidadão lá, representante do sindicato, falou, 6h36 é o que nós queremos. Aí ele falou, é isso mesmo, 6h36. Agora aconteceu uma coisa muito parecida. Não é que a gente tem mania de achar que é conspiração, mas é muito parecido. O William, do desembargador que está representando o tribunal, num certo momento colocou assim, nós estamos pensando em mudar a database para agosto, né? Que a database não fosse mais em março, mas que fosse para agosto. E aí ele justificou. Por que agosto? Porque estaria fechando o segundo quadrimestre, daria mais tempo para o tribunal pedir dinheiro para o governo suplementar. Bom, aí surgiu essa discussão assim, e alguns lá falaram, não, realmente agosto. Eu falei, pô, é interessante, né? Porque até um falou assim, não, eu vou colocar lá no SIMP, né? O Góes falou, não, vou colocar lá no SIMP. O SIMP é um sistema de negociação permanente, que é uma lei que reúne diretores de sindicatos, entidades e todo o funcionalismo público. Ele se reúne quinzenalmente. E aí está muito assim a questão de agosto. Eu acho que isso é uma questão muito importante para nós. A gente tem que definir, eu acho, março, eu particularmente, muitos companheiros que eu já discuti, a gente acha que março é uma data horrível, é uma data pelega. Por quê? Dezembro está todo mundo já de fim de ano. Janeiro a nossa categoria praticamente entra em férias, quase todo mundo. Fevereiro, carnaval. Quando é março, você não mobilizou ninguém. Ele começa a mobilizar a partir de março, e a data básica ficou para trás. Agora, agosto tem um problema de julho, né? Porque julho é recesso, julho é mês de férias, então vai dar o mesmo problema. Na ocasião, a gente defendia maio, até porque tem muitas categorias do funcionalismo público, não, do funcionalismo público é tudo maio, mas de setores ligados ao serviço público, metroviários é maio, Sabesp é maio, nacionalmente, vários judiciários é maio também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que já começar a pensar, porque vai ser definido logo no SIMP, daqui 15 dias eles vão discutir esse tema da data base. E a gente tem que ir com uma posição até para ver como que a gente vai lá interferir no SIMP ou não. Então é uma questão que eu estou colocando aqui, até para a gente já ter uma posição, tá? Se é agosto, se é maio, porque a ideia é mudar mesmo de março. Uma outra questão que o tribunal colocou é que a gente tinha que ir atrás das emendas dos deputados. Por quê? Porque o orçamento vai ser cortado, então vamos atrás de emenda. Isso é uma falácia, porque as emendas que os deputados podem fazer, os valores são baixos. E os deputados estão comprometidos com as suas bases, lá município que quer ponte, município que quer um hospital, e para sobrar para o judiciário vai ser pouco. Então, a briga, a luta tem que ser para não ter um corte. Então, a colocação nossa no tribunal foi essa, ó. Se vocês quiserem lutar para que realmente aconteça alguma coisa, é lutar para não ter um corte. E aí a gente pode discutir isso. Tá? Então, são coisas que aconteceram, né? Os caras vão enrolando a gente cada vez mais. Né? Outra coisa que ele falou que a tábua de salvação é
autonomia do judiciário. Né? Não, vai resolver todos os problemas nossos, a autonomia do judiciário. A gente sabe que tem estados que têm autonomia, como o Rio de Janeiro, por exemplo, e o dinheiro que vem de taxas e emolumentos vai para o fundo especial, que não pode ser usado como para folha de pagamento. Então a gente já sabe disso, que a autonomia do judiciário, ela não resolve o problema do trabalhador, pode resolver algum problema no tribunal. Mas o Gianazzi, aquele deputado que nos apoia sempre, tem um projeto de lei que é pela autonomia, mas que coloca a seguinte questão: pode ser usado para pagar dívidas e passivos dos trabalhadores. Então é um projeto de lei interessante que a gente pode analisar e pensar com calma. Então são essas questões aí para... Então, o companheiro Luiz Milito concluiu a fala dele. Se tiver mais alguém, a companheira Fátima está aí anotando. Foi feita uma proposta aí, né? Vocês perceberam, né? Dentro da fala do Milito, uma proposta para se tirar 2 nomes, né? Um para compor a Comissão de Finanças do Tribunal de Justiça, Orçamento e Finanças. Um outro nome para compor a Comissão de Trabalho dentro do Tribunal de Justiça também, né? Então seria interessante, enquanto acontecem as falas, o pessoal refletir para quem se oferece para fazer esse trabalho. É importante lembrar que na Assembleia do 6 de abril, nós tivemos, na fala do Milito foi colocado, é importante refrisar a questão que no dia 6 de abril foi tirado 7 nomes de companheiros da base da categoria que estavam presentes nessa Assembleia para acompanhar essas mesas de enrolação, quer dizer, de negociação. Então é importante, né, por mais que eles enrolem, é importante, como frisou bem o companheiro Milito, a gente está presente para saber qual é o nível de enrolação, para a gente poder estar a par do que acontece, né? Então a gente tem que lembrar desses companheiros aí que se apresentaram e foram eleitos pela base presente na Assembleia e continuar esse trabalho. Então precisamos de novos nomes. Por que eu estou falando isso? Porque se acumular tudo sempre para as mesmas pessoas vai ser problemático. Então precisamos de novos nomes, né? Junto com a proposta do Luiz Milito, não sei se tem mais gente se inscrevendo, eu queria só fazer um adendo e acrescentar uma proposta para a deliberação aqui hoje também. Seria a proposta de nós fazermos para o final do ano, não sei se é melhor em final de novembro ou começo de dezembro, uma reunião, né, um encontro, mais precisamente um encontro aberto de todos os servidores, com a finalidade única e precípua de nós fazermos um balanço do que foi a campanha salarial de 2011. A gente sentar para refletir o que foi feito e também, para em cima do que foi analisado, a gente traçar uma linha geral, uma estratégia geral para 2012. Por quê? É como dizia o companheiro Rony da Baixada Santista, não basta a gente só trabalhar com a garra, só trabalhar com a emoção. A gente tem que trabalhar também com a razão, com a estratégia. Então é interessante, eu acredito que é interessante a gente chegar no final do ano, fazer um encontro aberto para ouvir os companheiros, para definir diretrizes e fixar já no final de 2011 uma política para a campanha salarial de 2012. Né? Aqui eu já faço uma pré-avaliação, eu acho que tem sido positivo. A gente tem que lembrar que depois de 2004 a categoria se apagou. Não sei dizer com precisão os motivos, porque eu não estava aqui na época. Eu ouço muito relato dos companheiros da antiga, são relatos contundentes. O importante é que o quadro de 2011 é um quadro completamente diferente. Eu acho que a greve de 2010 foi uma greve em que economicamente nós tiramos muito pouco, mas politicamente a categoria como um todo, apesar de todos os problemas, tirou muito politicamente. Então a gente tem que manter essa chama, tem que manter essa perspectiva. Eu acho fundamental a gente fazer, nós, né, todos nós juntos, no final de 2011, fazer um balanço de tudo isso e traçar uma estratégia para 2012. Era isso que eu tinha para colocar. Eu acho que não tem mais nenhum companheiro querendo fazer a fala. Eu queria pedir só pro... Oi? Encontro aberto geral da categoria. Não sei se o Milito tem condições de passar uma agenda do comando, de outros eventos relevantes da categoria, tá? E aí em seguida a gente já passar para encaminhamento e votação dessas propostas. Vamos virar pra cá, pessoal. Fica tudo na sombra, assim, ninguém merece estar no sol.
Bom, do calendário, enquanto vocês vão pensando nas propostas, bom, vou começar por hoje, tá? Hoje, né, dia 17, nós vamos ter uma reunião rápida dos representantes dos sindicatos novos, tá? Hoje uma reuniãozinha pra gente fazer alguma coisa. Depois, mais tarde, à noitezinha, assim, nós vamos passar um filme para estrear o nosso projetor hoje, tá? Então vai estrear o projetor que foi comprado pelo comando, a Adriana tá aqui, comprou, e a gente vai passar um filme, a gente vai fazer um teste hoje, lá pelas 7 e pouco, né? O pessoal poder ir. Ali na Rua da Glória, no 52. Com pipoca, exatamente. Pipoca, guaraná, cerveja. Não, todo mundo tá convidado hoje para assistir o filme, tá? Qual o filme? Ó, a gente tá com vários filmes aí, tá bom? A gente vai escolher um, até a gente pode escolher na hora com vocês. Tem uns 4 filmes aí interessantes, tá? Tem Panteras Negras, tem arquitetura. Não dá, né? Só tem arquitetura. Ô, Adriana, qual o filme que você tem? Servidão moderna. Servidão moderna. Hoje, no dia... Onde é que tá? Na semana do dia 20 em diante, Zé Carlos tá aí? Na semana do dia 20 em diante, a gente ficou de fazer uma campanha de filiação sindical. Então, a ideia é ter um boletim que vai ter frente e verso, a frente com uma explicação de por que está se criando sindicatos, e no verso cada sindicato vai fazer uma coisa específica, uma matéria específica, e a gente passar, seria 2 semanas de sindicalização até o dia 8 de julho mais ou menos, tá? No dia 21, terça-feira, nós vamos ter um debate sobre sindicalismo, também na Rua da Glória 152. É um debate baseado num livro que a gente está lendo e quer passar para vocês esse debate. Então vai ser na terça-feira, 19h30. No dia 29 de junho, nós vamos para o Rio de Janeiro. 2 representantes do comando vai para o Rio. A gente vai ter uma reunião com judiciários de vários estados, tá? Para discutir uma luta nacional. Então a gente vai ter uma reunião no Rio de Janeiro, dia 29. No dia 30, a gente vai ficar no Rio para fazer uma saudação na abertura do Congresso do Judiciário do Rio de Janeiro. Eles chamaram a gente para fazer uma saudação, então nós vamos estar lá 2 dias. O comando vai pagar, ou a Conlutas, né, que vai bancar isso aí. No dia 2 de julho, nós temos um importante encontro lá em Osasco sobre assédio moral e doenças do trabalho. Então já está tudo certo para esse dia. Dia 2 de julho vai ser um sábado, de manhã até a tarde a gente vai estar nesse debate. No dia 7 de julho, quinta-feira, vai ter reunião do Sindicato São Paulo Caeiras. É uma quinta-feira à noite. Então todo mundo que é do sindicato e quem é colaborador já está convocado para essa reunião. No dia 9 de julho tem um curso de formação no Conlutas, que a gente foi convidado para participar. E aí é férias, né? Porque o problema, a gente está querendo dar uma... Porque a gente está desde a greve, que a gente está numa pauleira danada, a gente não para, e a gente queria dar uma parada do dia 10 de julho até agosto, uma parada para dar uma descansada, cada um ver que, né, porque ninguém é de ferro. Fernando, então eu já passei todo o calendário aí, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, alguém fale. Então, alguém quer aproveitar a oportunidade, fazer alguma fala, fazer algum questionamento, necessidade de esclarecimento? Então tá, pessoal, eu acho que a gente pode partir para o encaminhamento. Caminha aí, Fernando. Vou pedir ajuda para o companheiro Thiago. Ele estava comprometido de ajudar a gente no trabalho. Eles querem Os encaminhamentos são 2, você sabe quais são. pedir licenciamento. Já que o Fernando insiste tanto aí, acho que são só 2 questões mesmo. Primeiro, a incorporação das pessoas nas comissões, que o Milito falou, nas comissões com o tribunal. E a outra questão é esse encontro no final do ano, juntamente com o restante do calendário que o Milito apontou. Eu queria ver se alguém tem alguma proposta diferente
dessas duas que foram levantadas. Alguém tem? Ou discorda, né? Ou discorda, ou qualquer coisa parecida? Pois não. Eu queria saber, eu sou oficial de justiça da 27ª, presido o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Gostaria de saber quantos sindicatos estão formados, sem ser união dos oficiais. Milito, me dá um informe. Os sindicatos estão formados, Daniel, né, Daniel? Campinas, Baixada Santista, São Paulo, Caeiras, estão fundados, tá? Região Metropolitana e ABC. São 5 sindicatos que estão fundados em fases de regularização, já com CNPJ, para encaminhar para o Ministério do Trabalho. E tem 2 sindicatos que pertencem à Sojuris, que já estão também no norte de São Paulo e na região de Sorocaba, parece que mais um que vão abrir em Dracena. Então, na verdade, esses 3 a gente não tem um acompanhamento deles, tá? O acompanhamento são desses 5. São 8? Eu vim aqui apoiar, me permita, vim aqui apoiar o movimento de vocês. Eu presido o sindicato específico da categoria dos oficiais de justiça do Estado de São Paulo. Estamos aí recentemente na mesa de negociação, mas o modelo que a gente tem que seguir, o modelo sindical, a gente não pulverizar, não fragmentar, enfraquecer o nosso movimento, é a constituição de sindicatos por categoria. Ou seja, a categoria dos oficiais de justiça, dos escreventes, dos auxiliares. É só uma proposta, gente, para que quando a gente se assentar à mesa de reunião, cada categoria esteja representada pelo seu presidente. Formação das seccionais, das delegacias em cada fórum, para que os escreventes de cada fórum formalizem suas propostas através do delegado sindical da comarca. Senão um fala uma linguagem, o outro fala outra linguagem e cada vez mais fica fragilizada a nossa operação, a nossa participação. Então a proposta é essa: os oficiais de justiça se mobilizaram e tem um sindicato específico. Os auxiliares têm que ter um sindicato específico. Unosso de Caeiras com a Baixada Santista forma um sindicato específico. Essa é assim que ocorre, por exemplo, na Polícia Civil. Tem um sindicato dos investigadores, dos escrivães, dos delegados, dos papiloscopistas. Mas lá tem carreira, né? E não tem. É uma categoria só. Não é. É, lógico que é. Não é porque nós não temos carreira. Nós desmembramos já. Então vocês podem se desmembrar também. Essa é a proposta. É uma proposta que está fazendo. A gente vai avaliar depois. Embasado no quê? Embasado nessa reunião aqui de vocês. Que está separado com todo mundo. Tem oficial, tem escrevente. Você está pedindo para a gente cada um ir do seu canto, é isso a proposta? Se unir. Mas nós já estamos unidos. Está pedindo para a gente se os oficiais não fazem greve, eles não entram na greve da gente. Estão na greve. Eu nunca te vi na greve. Fala o nome de si. Você é oficial de justiça? Eu nunca te vi na greve. Eu nunca vi oficial. Eu só vim aqui, olha, eu só vim trazer uma proposta. Eu tô vindo. Só uma proposta. E o ativo do Brasil Sindical. É uma proposta. Está feita. Está feita. Está colocado. Está legal. Vai, Thiago, em Cuba, né? Pessoal, então assim, retomando aquelas 2 propostas de incorporação nas comissões e do calendário apresentado pelo Milito e pelo Fernando. Alguém tem uma proposta diferente dessa ou discorda da proposta? E a proposta do Daniel? Não, vamos encaminhar separado, senão vai misturar tudo. Tá, então quem é favorável a essas 2 propostas que eu falei, por favor, levante a mão, que são as propostas defendidas pelo Milito e o Fernando, que é de se incorporar às comissões e o calendário que o Milito falou, se incorporar o calendário apresentado e que o Fernando falou também. Por favor, levanta a mão. Tá, os contrários, abstenções. Então, por unanimidade com algumas abstenções, foi aprovado, tá?
Em relação à proposta do companheiro oficial de justiça, Deixa eu ver, não, o Daniel acho que é ele foi embora, né? Ele foi embora? Desistiu da proposta. Então não precisa votar, não. Não é nem assembleia, aqui é uma reunião do comando. Não, eu sugeri que talvez a gente possa até aprofundar o debate em outras oportunidades em relação ao que ele falou. Se o Roberto Mas não votar aqui. proposta, ele tem esse hábito. Quem quer defender? Colocou a proposta, não votar. Não, mas ele não tá nem aqui, mas... Eu sou da POESP, sou do interior, falei para ela que está com a lista, que me coloca à disposição para ajudar, porque lá é meio largado, a gente tem um pessoal legal que trabalha, mas não tem nenhum tipo de organização, é muito precário. E lá tem a subsede nossa para disposição, se vocês precisarem, em Sal, região de Itu, tá? Tem muitos funcionários que precisam, quanto mais organização do trabalho tiver, então a nossa subsede está à disposição, tem o telefone, tem e-mail, então apoia o movimento de vocês. E se precisar se reunir lá, liga pra gente, agenda. Tem aí? Deixei na planilha. Ah, tá bom. Tá bom? Porque lá fica, lá é bem largado, né? Encaminhar se a gente volta ou não. Se tiverem condições de ir até lá, conta com a gente pra ficar na disposição. Pessoal, só para dar encaminhamento para a proposta que o Roberto está propondo votar, pelo que eu entendi, tem pessoas que são contra votar aqui, seja porque o companheiro foi embora que fez a proposta ou por falta de acúmulo de debate. Então eu queria que a gente sugerir que a gente votasse se a gente vai apreciar essa questão aqui ou não. Ou se vai ficar para outra oportunidade, pode ser? Então quem é a favor de fazer essa votação aqui sobre esse tema levantado por ele, por favor, levante a mão. Tá, os contrários. Abstenções. Então a maioria foi contrária, a gente não vai apreciar aqui a proposta, tá? É isso. Eu acho que em termos de assembleia, de reunião, era isso. Daí tem a reunião agora que o Milito falou, que é dos, não sei se foi o Milito, que são dos sindicatos. Incorporar as comissões? Milito, você fez a proposta já. Milito. Ele já colocou alguns nomes. Repete aí os nomes. Ah, os nomes. Não, então. É assim, vamos repetir, né? Aquela comissão salarial, que é a que centraliza, já tem os 7 nomes, só para ficar claro, tá? Aquela já tem os 7 nomes, não precisa ficar votando de novo, foi decidido em assembleia. Agora, para as duas comissões, tá? A comissão de orçamento, a gente está sugerindo que o Zé Carlos, que está aí, Zé Carlos nos assessore e participe junto com a gente dessa comissão. É lógico que junto com ele tem que estar um companheiro nosso do comando, porque o Zé não é do comando, seria uma pessoa que ia auxiliar a gente. E aí do comando a gente sugere o Paulo para participar dessa comissão, junto com o Zé, fazendo um trabalho conjunto, se o Zé aceitasse. Aceita, Zé? O Zé acabou de falar que é assim. E aí a sugestão é o Paulo formar uma duplazinha com o Zé, tá? Para a comissão... Ô coordenador, para a comissão de condições de trabalho, foi sugerido o nome do Celso e do Márcio, tá? Pode ser outros nomes. Companheiros, eu lamento, mas eu declino de participar dessa comissão paritária do tribunal, porque ela não foi discutida em Assembleia Geral da categoria, então eu retiro, né, o meu nome aí da sugestão, participar dela. Alguém quer entrar no lugar do Celso? Não, a gente sugeriu o Celso e o Márcio. Então, mas aqui a mesa está aberta. Já que tem um lugar vago. É um titular de suplente, vamos dizer assim. Ô, Milito, explica pro pessoal o que faz essa comissão, como é que funciona, o pessoal poder saber o que está vindo. Então, essa comissão de condições de trabalho, ela são 2 nomes. Pessoal, alguém, já que o Celso declinou de convite, aí alguém se dispõe ou indica alguém, outra pessoa, para compor junto com o Márcio essa comissão. Aí eu já gosto.
tivesse uma outra pessoa mostrando eu ia propor a Eliana da Barra Funda e a Catarina. Eu nem sempre tô livre. Esse aqui o Paulo gosta. E a Patrícia. Qual? O Paulo, a Patrícia. São as pessoas a gente tirou aqui Pessoal, alguma dessas pessoas indicadas aí se dispõe, né? Eliana, Patrícia, a Catarina, a Eliana, será que participaria? A Eliana não está muito. Posso falar? Acho. Eu vou se não tiver evento, assim, eu gostaria de ir. Já dei uma série de outras tarefas. Ó, mais um nome, gente. Deve ter mais uma pessoa. Ô, pessoal, pode encaminhar essa questão, aprovando a indicação de mais alguns nomes para essas comissões, a serem referendadas nas reuniões de comando. Então fica indicado meu nome para o orçamento junto com o Zé Carlos, o Márcio para a comissão de trabalho, e o comando, se tiver novos nomes, aprove suas reuniões para participar junto com o Márcio e junto comigo. Pode ser assim? Pode ser. O Fernando está propondo aqui, a gente votar, como ele falou na fala dele, um encontro judiciário para novembro, dezembro, né, no final do ano, para debater, fazer um balanço do que foi a campanha salarial desse ano e já apontar para a campanha salarial do ano que vem. Alguém é contrário a essa proposta? Tá, então quem é favorável a essa proposta do Fernando, por favor, levante a mão. Encontro no final do ano. Os contrários, por favor, levantem a mão. Abstenções. Então, por unanimidade, com uma abstenção, fica aprovado o encontro com data a ser definida aí no final do ano. Tem uma proposta de data. Tem uma proposta de data. Eu tenho uma proposta. Feriado, em novembro, alguém me corrija, parece que só tem o 15 de novembro, certo? E cai numa terça-feira. Então eu acho que após o feriado, 15 de novembro, no sábado, dia 19, eu acho que não há impedimento, porque não tem feriado acumulado de gente, né? Não vai atrapalhar a viagem de ninguém. Eu acho que 19 de novembro já é um final de ano, quase um final de ano. Deixar para dezembro é temerário, porque também é um período que tem gente que tira férias para viajar. Então acho que final de novembro, aqui o dia 19, é o penúltimo sábado, e 2 indicativos, 19 de novembro de 2011, um sábado, para fazer, vamos chamar ele de encontro dos servidores, do Tribunal de Justiça, para avaliação da campanha salarial de 2011. O local a ser definido. O local está longe, mas a data tem um compromisso de data. Pode ser trabalhador? Pode. Eu falei o quê? Pessoal, alguém tem uma proposta de data diferente dessa, 19 de novembro? Silêncio é consentimento. Então fica aprovado dia 19 de novembro. Como indicativo. Como indicativo. Bem? Mais alguma coisa? Então aplausos para nós mesmos. Só nível de esclarecimento. Quanto a a compensação da greve que foi protocolado na Tem definido ainda. não tem como a gente fazer nada contra isso. Não, então vai passar por 3 comissões. Vai passar pelo Comissão Salarial, RH e pelo SOC, que é Secretaria do Orçamento e Finanças. Depois disso, volta para ser apresentada para a gente. Né? Então, talvez tenha que esperar esse trâmite para ver o que vem.
Tchau, tchau. Falou, Não, não ficou agendado nenhuma outra reunião. Ficou dia 20, só temos que começar a falar. Dia 20 de agosto, é isso? Tirar aquelas fotos. Tirar umas fotos bacanas, né, Greg? Dia 20 de agosto, reunião do comando. É um sábado, tá todo mundo convidado. Beleza.